a natureza dos demônios, ações e como derrotá-los. Versículo base. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12, versículo 9. Introdução. Vamos examinar e compreender a origem dos demônios, seus objetivos e, o mais importante, como vencer todo o ataque destes opositores a Deus, à luz de sua palavra. Origem. Estes agentes do mal, após rebelião contra Deus, seguiram Satanás, como está descrito lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9. Aqui também eu coloquei uma sugestão, onde é possível que venhamos a nos aprofundar um pouco mais acerca deste assunto. Existe um estudo, de acordo com a tradição judaica, onde na antiga literatura apocalíptica, ali no período interbíblico, é possível conhecer um pouco mais. Fica aqui a sugestão. Expulso do céu. De acordo com a Bíblia, Satanás é o maioral dos demônios, criado como um querubim formoso e com sabedoria. Acabou expulso por se rebelar contra o seu Criador. E com ele vieram parte dos anjos e outra parte que se encontra presa, onde agora esses anjos, conhecido por mim, conhecido por você, conhecido desde o Antigo Testamento, como aqui declarado demônio. Então vamos observar aqui alguns versículos de textos bíblicos que expressam bem essa natureza dos demônios. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 24, diz: Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não espere demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Então, vejamos aqui que quando Jesus expulsa o demônio de uma alma que estava ali sofrendo, os fariseus tentam apontar Jesus e tentam declarar que aquele ato sobrenatural vinda do Senhor vinha da parte do maioral dos demônios, e este aqui, Beelzebu, ou podemos também identificá-lo como Baal, ou ainda como o próprio Lúcifer, pois ele é o maioral, ele é o líder dos demônios, conhecido em sua época como o deus pagão, como ainda nos dias de hoje. E muitos ali o adoravam, muitos ali ofereciam sacrifícios, holocaustos a Baal ou a Beelzebu, e ainda ocorre isso nos dias de hoje. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, verso 12 ao 15, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então aqui nós vemos a descrição no livro de Ezequiel, um livro tremendamente espiritual, né? Que aqui aponta para o próprio Satanás. Então aqui a gente observa que de fato ele era amado, ele era mais que cuidado, ele era destacado, ele era tido como perfeito nos caminhos, ou seja, ele era obediente,
Porém, isso tudo até o dia em que foi encontrado iniquidade em Satanás, que ali era querubim e ungido do próprio Deus. Ainda que em Isaías, no capítulo 14, do verso 12 ao 15, a Bíblia diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei no céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima, nas mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Aqui a gente vê exatamente o quanto a inveja subiu no coração de Lúcifer, onde aqui eu abro aspas para esclarecer para a gente, trazer mais um pouco de conhecimento acerca do significado do nome Lúcifer, que é, de fato, a estrela da manhã, brilho, luz, aqui como exatamente descrito. E aqui perceba que ele aqui, de fato, ele cria em seu coração o desejo de usurpar o lugar de Deus. Continuando à luz da palavra de Deus, vamos ver agora como que aconteceu, Como foi que veio Satanás e foi precipitado também parte desses anjos que agora passaram a ser anjos caídos, ou seja, demônios opositores ao próprio Deus. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então foi encontrado a iniquidade tanto em Lúcifer quanto naqueles que o seguiram, descrito aqui na palavra de Deus. Seu nome e significado. Vamos aqui conhecer um pouco mais de onde foi originado esse nome, essa palavra demônio, porque quando a gente fala em demônio, estamos fazendo referência a esses anjos caídos, a esses demônios que vieram ali com seu maioral, a saber, Baal, Belzebu, Lúcifer. Mas o que é que significa essa palavra demônio? Bom, essa palavra ela teve origem no grego, daimônio, que significa o que distribui, que divide, latinizado na forma de daemônio, étimo, que deu origem à palavra portuguesa que nós agora conhecemos, demônio. Então, na cultura pagã, esse demônio, onde agora na nossa língua aqui portuguesa a gente se dirige como demônio, ele era um deus pagão. Vamos abrir aqui em Deuteronômio 32:17 e observar que a palavra do Senhor diz assim: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então percebam que esses demônios, eles eram novos no meio do povo de Deus, até porque originou-se do grego. E nós sabemos que o povo de Deus foi um povo que foi muito helenizado devido a ter sido um povo muito saqueado, muito invadido, muito escravizado. Então, foi algo novo que foi introduzido no meio da cultura do povo de Deus, que agora esquece o Deus único e verdadeiro, e agora se volta para deuses que eles não conheciam, que eram algo novo, que tinha acabado de chegar, e que nem mesmo os pais, ou seja, os seus antepassados, tiveram temor desses novos deuses, até porque nada podiam e nem podem fazer.
Na sequência, nós vamos aqui agora falar um pouco sobre essa batalha, a batalha no céu. Identificamos a batalha descrita no versículo 7, aqui de Apocalipse, no Apocalipse 12, onde Miguel, o arcanjo, ele lidera essa batalha. Nós temos aqui, entre parênteses, uma leitura que eu aconselho que venhamos a estar realizando, que é no livro de Daniel. Daniel 10, a partir do versículo 13, nós vamos ter uma descrição tremenda desta batalha sobrenatural entre anjos e demônios. Também nós vamos encontrar em Daniel 12, esse sobrenatural, aonde nós vamos ver uma verdadeira peleja acontecendo acima do mundo material. Então, eu sugiro essa leitura para todos nós. E unido aos anjos, sendo mais poderoso, pois peleja pelo poder de Deus e expulsa Satanás e seus anjos. Então, perceba que quando os anjos vêm contra os demônios, eles pelejam não sozinhos e de qualquer maneira, ou por poder de algum maioral, com Deus minúsculo, não. Eles pelejam pelo poder do próprio Deus, único, soberano e verdadeiro. Então, portanto, desta maneira, eles vão obter e obtêm a vitória sobre Satanás e sobre os seus anjos. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Então, se voltaram, se rebelaram, até somaram forças, quando alguns desses anjos agora passam a ser anjos caídos e se unem a Satanás. Porém, nem mesmo assim, eles foram suficientemente poderosos para ganharem dos anjos de Deus e acabam perdendo não só a batalha, como também o seu lugar nos céus. Mas, afinal de contas, vimos aqui a origem dos demônios, vimos aqui como Satanás, ele subiu em seu coração esse desejo de usurpar o trono de Deus, como eles foram lançados e expulsos do céu. Mas, e agora? Para onde é que eles foram? Bom, de acordo com o versículo 9, eles foram para a terra. Diz assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, eles foram lançados aqui para este mundo ao qual nós vivemos. Vamos observar aqui, lá em João, no capítulo 14, 30, que diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Aqui é o próprio Jesus, dizendo que chega a hora agora dele cumprir com a profecia, a hora dele morrer, ressuscitar, mas agora subir e deixar este plano terreno. E ele diz que quando ele for, está vindo alguém. E esse alguém aqui, ele descreve como príncipe deste mundo. E que ele não tem nada com Jesus. Ele não tem parte de Jesus. Parte com Jesus. E este é o príncipe. Ele é o maioral. Ele é o próprio Lúcifer, não é? Que, infelizmente, habita junto com seus demônios sobre a terra e atua de maneira terrível, que vamos ver um pouco mais lá na frente, aqui no meio de nós.
E o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 4, apenas a parte A, ele diz assim: Satanás, que é o Deus deste mundo, foi quem os cegou. Então, Paulo aqui o descreve como o Deus, né, com D minúsculo, porque ele não tem todo o poder, apesar de ter poder, mas ele é descrito pelo apóstolo Paulo como Deus deste mundo e que ele acaba com o seu poder, ainda que não tendo a soberania de todo o poder, mas ainda assim ele consegue cegar as pessoas. E cegar é muito mais do que a visão. Aqui estamos falando de uma cegueira espiritual. Bom, vamos observar agora a ação dos demônios. Também conhecido por dragão, acabamos de fazer menção aqui em Apocalipse 12, não é? Conhecido como dragão, diabo, serpente, inimigo e outros nomes. Satanás tem agido de várias formas. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 12, verso 11, ele age contra Israel. Em Atos, no capítulo 5, versículo 3, diz assim: Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitistes que Satanás encheste o teu coração? Bom, aqui a gente vê lá em 1 Crônicas, podem abrir e se aprofundar um pouco mais, a ação dele contra o próprio Davi. E aqui onde nós descrevemos Pedro, aqui indagando Ananias, perceba que Pedro ele diz o seguinte, ele diz: por que permitiste que Satanás encheste o teu coração? Então aqui a gente vê a ação do maligno no meio terreno. Lá em 1 Crônicas, contra o povo de Israel. E aqui já no Novo Testamento, ele age mudando a intenção, mudando o olhar aqui do servo Ananias. Então, Ananias agora passa a ter cobiça, passa a mentir e passa a fazer aquilo que não provém do Espírito de Deus. Então, veja aqui a ação maligna direto em um homem, né? Uma pessoa que ainda vivendo aqui na terra tem essa natureza humana, embora estivesse lutando, estivesse caminhando com Jesus, e aqui junto com os apóstolos, e aqui a gente vê ele com Pedro. Então isso aqui é uma coisa muito séria, porque traz para mim e traz para você uma reflexão de que ainda estamos aqui na terra e somos homens. E assim sendo, temos as nossas fraquezas, porém, à luz da palavra de Deus, a gente entende que nesta peleja, nesta batalha, existe uma militância, uma guerra travada entre carne e espírito. E aquele que se alimentar mais vai prevalecer. Então, quando me alimento das coisas que provêm do Espírito de Deus, certamente que eu vou ficar mais fortalecido e contra-atacar as forças malignas. Então, a soberba, a cobiça, a inveja, o amor, o apego e o amor ao dinheiro não podem fazer parte de mim, para que Satanás não consiga agir contra a minha vida. E aí, fazendo desta maneira, ou seja, com o poder do Espírito sobre minha vida, certamente que Satanás e todos os seus demônios vão continuar a perder na vida deste ou na vida daquela que usa as armas corretas que o Senhor entregou para a sua vida contra todas as hostes malignas do inferno. Em Lucas, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Aqui a gente vê a ação de um espírito de enfermidade. Então aqui a gente vê a ação de um demônio, aonde ele utiliza enfermidade, ou seja, doença do espírito,
para manter uma mulher doente. E esta, há 18 anos, ela era açoitada por esta doença. E ela andava encurvada. E ela não tinha nenhuma condição de se endireitar. E esta mulher não sabia que ela estava sofrendo uma ação demoníaca, uma ação maligna sobre a sua vida. Aqui a gente vai ver em Marcos, no capítulo 7, no versículo 25, apenas a parte A, que diz assim: porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo. Mais uma vez, a gente vai ver aqui a ação dos demônios, desta vez sobre a vida de uma menina. Ela era filha desta mulher que vai à procura de Jesus. E esta menina, ela tinha um espírito imundo sobre a vida dela, que a oprimia. Então aqui nós temos a ação do demônio agindo, mudando o olhar do homem. Nós vamos ter a ação do demônio colocando enfermidade no homem. E aqui a gente vai ter a ação do demônio possuindo uma vida através de um espírito imundo. Então tudo isso é mais do que real, pois aqui estão relatos bíblicos que traz para mim e para você uma reflexão muito séria e muito profunda de uma realidade e não de uma fábula que estamos vivendo aqui sobre a terra. Mas agora a gente vai observar aqui como podemos vencer toda esta ação, vencer essa ação dos demônios, vencer esta ação de Lúcifer, que continua enviando dos seus, né? Onde nós vimos ali, que se uniram a ele, vieram com ele, foram precipitados com ele e agora agem aqui sobre esta terra. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Aqui a gente vê a grande comissão, aonde o próprio Jesus de Nazaré, ele envia 72 discípulos para batalhar contra toda essa hoste do maligno. E nós sabemos que iniciou-se com 12, aqui o Senhor manda 72, e hoje temos uma multiplicação maravilhosa de centenas de milhares de discípulos do Senhor Jesus que também receberam dele poder. Este é você e este sou eu. Para cada ação do maligno, onde nós acabamos de ver um pouco mais lá atrás, nós vimos a ação do poder de Deus, do Espírito de Deus, que agora declara a cura sobre a vida daquela mulher que andava encurvada, que agora declara a libertação daquela menina que andava oprimida, exceto sobre a vida de Ananias, que acabou ali tendo sua vida ceifada. Então, sempre vai ser assim. Aqueles que derem crédito, que derem ouvido à voz da palavra de Deus, à voz deste oráculo santo, que é a Bíblia Sagrada, que é a boca de Deus, vão obter cura, vão obter libertação, vão obter milagre, vão obter vitória e vão vencer a força do maligno. Porque por um entrou o pecado, por um entrou o mal, mas por outro veio o perdão, a libertação e a salvação. Porém, para aquele que não crê, enquanto há tempo, enquanto pode buscar e encontrar, infelizmente, o salário do pecado sempre será a morte, o salário da falta de fé. Porque aquele que persevera no seu pecado, que persevera no engano, que persevera na mentira, este, infelizmente, está dando ouvido a esses deuses pagãos.
está ouvindo a voz do maligno. E para muitos não houve tempo, assim como Ananias, que acabou ali tendo a sua vida ceifada. Ainda que Jesus já tinha vindo, ainda que Jesus já tinha alertado e que já tinha orientado. Então, que nós possamos estar atentos sobre esta realidade que nós estamos vivendo e estar atentos com a nossa posição, com a nossa escolha diante do verdadeiro e único Deus soberano, Criador de todas as coisas, inclusive quando criou o próprio Lúcifer, com muito amor, com muito cuidado. E como percebemos, à luz da palavra de Deus, era destacado entre todos. Porém, ainda assim, ele deu as costas para o seu Criador. Que venhamos a aprender e jamais dar as costas para aquele que nos criou, aquele que é único, aquele que tem o controle de tudo, sobre tua vida, sobre a minha vida e sobre tudo isso que nós estamos vivendo. Então vamos prosseguir conhecendo a Deus, vamos prosseguir conhecendo os preceitos, os caminhos, a orientação de Deus para a nossa vida, para que não venhamos a sofrer dano, porque o Senhor disse aqui, e com essa autoridade nós vamos pisar até mesmo em cobras e em escorpiões, e nada vai nos fazer dano, porque o poder está sobre a tua vida e está sobre a minha vida. Bom, vamos entrar aqui num assunto que é o combate. Em combate. Bom, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhes perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Aqui nós vamos ter uma referência também, lá em Atos, capítulo 3, versículo 16 ao 20, que diz assim: pela fé no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Bom, vimos que o Senhor chamou os 12, o Senhor enviou 72, e hoje nós somos essa multiplicação desses discípulos. E agora nós estamos em combate. Nós sabemos que o Senhor nos entregou todo o poder e que nenhum demônio pode resistir à autoridade do Espírito Santo, que é sobre a vida daquele que tem esse poder à luz da palavra de Deus. Porque agora ele escuta a voz de Deus, compreende, e agora ele vive a palavra de Deus, fechando assim as brechas contra o maligno. Mas a gente vê aqui uma passagem onde alguns discípulos indagam a Jesus e perguntam: mas por que a gente não conseguiu expulsar o demônio daquele jovem? Bom, quando estamos em combate, é necessário estarmos preparados para que não venhamos a ser envergonhados e desta maneira esses deuses pequenos e minúsculos virem a envergonhar o povo de Deus, escandalizar e ainda por cima obter vitória. Bom, aqui em Atos, no capítulo 3, versículo 16 ao 20, a gente vê que não precisa de muito, é pela fé. É pela fé, porém, a fé não pode ser na força do braço, não. A fé não pode ser em doutrinas mil que estão espalhadas pelos 4 cantos desta terra e nem de grandes movimentos. Eu preciso ter uma fé que seja embasada e alicerçada no nome de Jesus, porque é no nome de Jesus que há poder. E para que isso seja real na minha vida, eu preciso receber esta palavra. Então, quando eu digo que tenho fé, eu me aproximo dele, eu recebo a ele, eu aceito ele
E agora eu entrego a minha vida a Ele e agora eu quero fazer a vontade dEle mais que isso. Eu não quero fazer tudo isso tão somente para receber dEle, mas agora eu preciso batalhar por Ele. E este combate que você está alistado, que eu estou alistada. Contra toda a hoste do maligno que tente contra a nossa própria vida, contra a vida dos nossos, da nossa parentela, daqueles que amamos, mas também contra a vida daqueles que não conhecemos, contra a vida daqueles que ainda sentem um certo rancor, raiva, talvez até ódio de mim ou de você, que conhecemos pela palavra inimigo. Porém, o inimigo não é a carne, o inimigo é o maligno. São esses espíritos opressores que ainda atuam contra essas vidas que estão cegas. Então, este é um combate muito real, muito sério, que nós precisamos nos preparar para continuar a combater as obras do maligno. Ainda em combate, nós vamos ver aqui em Atos 16, descrito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante, o Espírito saiu. No sobrenatural, Pedro é libertado por um anjo diante de todos. E em Atos, no capítulo 4, verso 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Aqui nós temos relatos de combates espirituais onde, pela fé, tão somente pelo poder que há no nome de Jesus, um espírito maligno, ele deixou de agir, deixou de possuir a vida de uma moça que estava sendo escravizada e usada por um homem para ali dar dinheiro ao seu senhor. Existem muitas moças, muitos rapazes que estão sendo usados em templos de umbanda, em templos de macumbaria, em templos satânicos, em templos maçônicos e tantos outros espalhados sobre essa terra. E isso para dar lucro aos seus senhores. E com isso estão perdendo a sua vida. Mas não só aqui na terra, estão perdendo a sua vida no porvir. E eles contam comigo e contam com você. Assim como essa moça um dia encontrou com Deus através da vida do apóstolo Paulo. E ali, através deste encontro, Paulo, ele não negou a sua fé. Ele exercitou a sua fé e pelo poder, no nome de Jesus, aquela moça, ela foi sarada no mesmo instante. Porque aquele espírito saiu da sua vida. Eu já pude observar, pela misericórdia e graça de Deus, vidas que tiveram suas vidas libertas pelo poder do nome de Jesus e que hoje seguem livres, com vida e vida com abundância, e que hoje passaram a combater agora as hostes da maldade e com isso somar no reino dos céus. Eu creio que cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra também já tiveram essa experiência com Deus. A minha oração é que essa experiência prossiga para a minha vida e prossiga para a tua vida, para a eternidade. Aqui nós vimos que Pedro, ele teve uma experiência com Deus, onde a experiência de fé que Pedro teve através do seu relacionamento com Deus, ele foi libertado por um anjo. Porque o relacionamento que Pedro tinha com Deus era sincero, era verdadeiro. Pedro, ele combatia o bom combate sem temer a homens, sem temer aos espíritos opressores. Ele não temia nem mesmo perder a própria vida aqui neste mundo terreno. O que ele sempre quis na sua vida foi louvar a Deus, foi engrandecer o nome de Deus, foi dar testemunho do poder de Deus. E agindo assim, quando o inimigo se levantou contra a vida de Pedro, ele ali estava preso, aqui fisicamente falando mesmo, acorrentado, trancafiado, vigiado, e ali Deus dos altos céus levanta um anjo e envia para combater agora
no mundo terreno de maneira espiritual. E Pedro, ele é liberto e visto por muitos ali naquele lugar. Então, houve testemunha ocular de que não tinha como aquele homem sair de dentro daquele cárcere. Eu aqui abro aspas e sugiro para que vocês venham fazer essa leitura no livro de Atos, lá no capítulo 12, e conhecer esse testemunho de Pedro, né? Onde ali ele foi liberto e muitos ali viram e acabaram crendo que Deus existe, é poderoso e que está no meio de nós. E que também o maligno existe, mas que não tem poder contra a autoridade de Deus. Nem neste mundo, e nem no céu, e nem no porvir ainda neste mundo. Aqui, nós vimos aqui no livro de Atos, no capítulo 4, verso 4, que muitos ali que ouviram a palavra de Deus acabaram crendo em Deus. E ouviram aqui em Atos 4, pela boca também de Pedro. Pedro, ele deu testemunho de Deus desde o início da criação até o presente momento, onde ali ele estava no pórtico, pregando a palavra de Deus. E você veja que ele prega com tanta fé e veemência, dando testemunho de sua própria vida perante Deus, porque a gente sabe que a vida de Pedro não foi fácil. Desde o momento em que Pedro, ele renuncia a sua própria vida e passa a seguir a Deus, mas Pedro, ele resiste às tentações, ele resiste até mesmo à fraqueza humana que ele tinha quando ele nega a Jesus. Isso não faz com que Pedro desista e volte atrás, ao contrário, faz com que Pedro prossiga e insista e tenha sua fé renovada e receba de Deus dons e frutos. E agora, combatendo o bom combate, aqui vai existir um sobrenatural tremendo que vai além de uma enfermidade, de uma doença, de uma possessão demoníaca. Aqui Pedro pregando, nós vamos ver que quase 5.000 pessoas se convertem ao único Deus poderoso e soberano sobre esta terra. E aqui nós vamos ver a maior de todas as libertações, o maior de todos os combates vencidos, que é quando uma alma, 2, 3, 5.000 se rendem aos pés do Senhor. E aqui, essa alma que confessa o nome de Jesus recebe o poder e a autoridade no nome de Jesus. Então, este é o maior de todos os combates. Por mais que nós venhamos a obter de Deus favores, sinais, prodígios, maravilhas, nessa batalha sobrenatural, existe uma batalha muito maior, aonde, pelo poder do engano, da mentira, dos pratos ofertados por Satanás, pois ele não poupou nem mesmo a Jesus, ali em Mateus 4, quando ele oferece os reinos deste mundo, né, os prazeres, a riqueza deste mundo a Satanás, está travada aqui neste mundo terreno. Todos os dias nós estamos observando e contemplando pessoas que têm ceifado a própria vida, que têm ceifado outra vida, que têm atacado aqueles que amam, como pai, como mãe, como irmãos. Tudo isso pela vontade opressora que a sua carne acaba tendo pela investida do maligno sobre a sua vida através desses pratos de lentilha, aonde devemos continuar lutando, continuar vencendo e trazendo essas vidas que ainda estão cegas, sendo oprimidas pelo maligno, com doenças como a depressão, né, que tem levado muitos a tirar a própria vida e com isso perderem o seu lugar no reino dos céus. Esta batalha, ela está travada e nós não podemos fechar os nossos olhos para esta batalha que você e que eu fomos chamados. Então, nós podemos concluir com isso que anjos e demônios são uma realidade e existe uma batalha espiritual no ambiente terrestre, onde pessoas são possessas, perturbadas por espíritos malignos e até mesmo algumas enfermidades de origem maligna, como a depressão.
Estes espíritos só podem ser vencidos em nome de Jesus. E cada vida que se converte em nome de Jesus recebe, pelo seu Espírito, poder e autoridade sobre todo espírito maligno, desde que haja prática de fé, com renúncia e obediência à palavra de Deus. Ainda haverá a última batalha. Romanos 16:20 diz: E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Ainda haverá a última batalha. Então vamos estar apostos nesta batalha que estamos vivendo, para que neste grande dia possamos estar do lado correto.